Olá, crianças, tudo bem? Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje eu trouxe uma história do povo Munduruku. Esse livro se chama Serpentes que Roubaram a Noite e Outros Mitos, do Daniel Munduruku. É uma coleção das memórias ancestrais do povo Munduruku. Bora ouvir a história? As Serpentes que Roubaram a Noite. Fazia pouco tempo que o mundo era mundo, e as garras da onça ainda não haviam crescido, e já reinava a insatisfação. E isso porque a noite nunca chegava. Ela queria permitir que as pessoas e animais repousassem um pouco. O sol brilhava sem parar nos céus, e nenhum daqueles infelizes conseguia sequer tirar uma pequena soneca. Estavam todos muito cansados. Os raios ardentes do sol queimavam tanto e durante tanto tempo que todos preferiam levantar. Apenas o papagaio continuava a protestar, mas tão alto que toda a floresta o ouvia. Porém, o sol pouco se importava com toda aquela gritaria e seguia brilhando tão alegremente como antes. Após um certo tempo, o papagaio ficou rouco e os outros seres arrastavam-se como sombras. No leito dos rios, quase não se via uma gota de água a correr. Felizmente, um belo dia, os índios descobriram quem havia escondido a noite. Sabe quem? As serpentes. Elas eram os únicos seres que não tinham definhado. Continuavam sadias e passeavam com arzinho sombeteiro, como se estivessem guardando na cabeça pensamentos muito divertidos. Então os líderes da aldeia organizaram uma reunião para indicar aquele que deveria ir falar com as serpentes, para que elas libertassem a noite. A escolha caiu sobre o jovem Carubempó, por ser guerreiro, valente e excelente corredor. Carubempó, o mais valoroso dos guerreiros indígenas, foi falar com Sururucuru, a grande chefe das serpentes. A morada de Surucucu ficava escondido no fundo da floresta virgem, embaixo das folhas espalhadas pelo chão, e nem os macacos gostavam de se aproximar daquele lugar. Aquele lugar era muito misterioso. Quem se atreve a me incomodar? Gritou a serpente, erguendo a cabeça. Sou eu, Carubempó, o grande guerreiro, respondeu intrépido representante dos índios e prosseguiu. Dizem que as serpentes esconderam a noite. Se me devolverem a noite, darei arco e flecha como presente ao seu povo. De que me serviriam arco e flechas? Riu Surucucu. Não tenho mãos para manejá-los, meu rapaz. Tens de me trazer outro presente. Após dizer essas palavras, ela deslizou por entre as folhas e desapareceu. E Carubempó se viu sozinho. Voltou à aldeia de mãos vazias e todos ficaram quebrando a cabeça para descobrir o que dar à serpente. Afinal de contas, ela não tinha nem mãos nem pés. Finalmente, depois de pensarem muito, imaginaram que uma matraca contentaria a serpente, pois é um objeto que agrada a todos e nenhum animal possui um objeto desses. Fizeram então uma matraca, cujo som era ouvido para além das planícies das montanhas, e Carubempó pôs-se novamente a caminho. Dessa vez, Surucucu estava esperando. Sei que me trazes uma matraca, disse ela. Evidentemente não é coisa que se despreze, mas como vou usá-la? Não tenho mãos nem pés. Vou prendê-la na tua cauda.
disse Carubem-Pó, e imediatamente pôs mão à obra. Mas o que aconteceu? Ou a matraca tinha perdido a voz, ou a cauda da serpente não era suficientemente forte para balançá-la. Quando ela tentou chacoalhar sozinha, ouviu-se apenas um shhh, parecido com o ruído das folhas secas que fazem quando se espalham pelo chão. Não. Isso eu não quero. Mas, para que não digam que sou insensível, te darei em troca da matraca uma breve noite. Pequena, declarou afinal a serpente. Deslizou para dentro do ninho e retornou trazendo um saquinho de couro e entregou para Carubem-Pó. E que faremos se esta noite não bastar? Perguntou ele. Deve saber que uma noite longa custa muito, mas muito mais caro. Nem por dezenas de matracas eu poderia lhe dar, respondeu a serpente. Nesse caso, o que queres em troca? Conversei com as outras serpentes a esse respeito e decidimos que trocaríamos uma longa noite por uma jarra cheia daquele veneno que teu povo coloca nas flechas. Mas o que vocês irão fazer com esse veneno? Respondeu Carubem-Pó. Sua pergunta não recebeu resposta. Surucucu deslizou sobre as folhas, a matraca presa à cauda fez-se ouvir por um momento e depois a serpente desapareceu. Caminhando lentamente, Carubem-Pó retornou à aldeia com um saquinho de couro. Acalentava a esperança de que a noite curta seria suficiente para todos. Mas em seu espírito permanecia o receio de que um novo encontro com a serpente seria necessário. Assim que os índios abriram o saquinho, o mundo foi invadido pelas trevas e todos caíram num sono profundo, mas não por muito tempo. Passados alguns instantes, o sol voltou a brilhar e expulsou a escuridão para trás das montanhas e despertou sem piedade aqueles infortunados adormecidos que não queriam acordar. Mas o que fazer, né? O dia já tinha raiado. Todo dia acontecia a mesma coisa. E logo ocorreu aquilo que Carubem-Pó temia. Perceberam que uma noite tão curta não bastava para descansar toda a gente e os bichos. Então começaram a juntar o veneno, de pouquinho em pouquinho, para encher a jarra. O jovem então retornou à floresta pela terceira vez. Desta vez caminhava com cautela, pois tinha receio de tropeçar e deixar cair a jarra. Surucucu estava enfiado em seu ninho e via-se apenas sua cabeça. Ao lado dela havia um enorme saco, bem cheio. Eu sabia que voltarias, disse ela ao recém-chegado. Vê, preparei um saco que contém uma noite longa, duradoura. Carubem-Pó entregou-lhe a jarra e perguntou-lhe curioso. Escuta, dona Serpente, por que vocês precisam de veneno? Porque somos pequenas e fracas, respondeu Surucucu, e precisamos ter presas venenosas para nos defender. Mas não tenha medo, darei a cada serpente apenas uma pequena quantidade de veneno, a fim de que não possamos realmente fazer mal a ninguém. Mas é que, estranhou o guerreiro. 7. Bem, já estás com o saco. Deves levá-lo para a tua aldeia e só abri-lo quando chegares lá. Se soltares à noite cedo demais, a escuridão vai impedir-me de distribuir o veneno a cada serpente como pretendo.
e as consequências recairão sobre todo o mundo. Com essas palavras, ela se despediu e, sem tardar, convocou todo o povo das serpentes e começou a distribuir o veneno. Surucucu foi a primeira a se servir. Carubem-Pó voltou para a aldeia, carregando a bolsa com todo cuidado. Afinal de contas, ele não poderia abrir antes da hora certa. Pensava no que a serpente havia lhe dito e por isso não percebeu que o papagaio, excitadíssimo, voava em cima dele gritando: venham, venham ver, ele está trazendo a noite, Carubem-Pó está trazendo a noite longa. Evidentemente, todos os que lá estavam podiam vê-lo com os próprios olhos, ainda era dia. Os macacos, loucos de alegria, saltavam no topo das árvores. O jacaré fazia ondas com um pouco de água que ainda restava. A onça, impaciente, arranhou-se. Soltou a noite agora mesmo, que está esperando, solta a noite agora mesmo, gritou, atirando-se sobre Carubem-Pó. Todos queriam que ele soltasse a noite. Antes que o jovem entendesse o que estava acontecendo, a onça danada arrancou a bolsa das mãos de Carubem-Pó e pulou para as urzes e abriu-a. E nesse momento, uma densa escuridão caiu sobre a selva, surpreendendo a todos. Animais e pessoas procuraram caminhos para voltar para suas casas e batiam uns com os outros. Mas o pior foi aquilo que ocorreu com as serpentes da chefe Surucucu. Quando caiu a noite, elas se atiraram sobre a jarra, empurrando-se umas às outras, e cada uma delas passou nas presas tanto veneno, mas tanto veneno que mais podiam. Em vão, Surucucu tentava acalmá-las, dizendo que havia veneno suficiente para todas. Por fim, acabaram derrubando a jarra. Mas quando ao final de uma longa noite voltou o dia, todos puderam perceber as consequências do que a onça havia feito. As serpentes tinham se tornado inimigas poderosas e audaciosas, que suas presas traziam muito veneno. Matavam todos aqueles que se aproximavam. Apenas o povo das jiboias não foi atingido e sempre avisava os índios com sua matraca. Depois desse episódio, as serpentes nunca mais foram amigas de ninguém. Cada um procurava viver sua vida, sem se preocupar com os outros. Os munduruku e os outros animais, por sua vez, adoraram ter conseguido a noite de volta. Assim, eles podem descansar durante toda a noite, para iniciar um dia mais dispostos e alegres. E assim, a história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem souber, que conte outra. Até a próxima!